Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, festa da Virgem Maria. E eu quero aproveitar esse início de vídeo para agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Já somos aí quase 8.200 inscritos e eu quero te pedir, vamos chegar aos 10 mil? Para chegarmos aos 10 mil inscritos, eu preciso que você envie o link do nosso canal, do nosso vídeo diário, para os seus amigos e parentes, de modo que essa nossa meditação simples, mas com fé, com devoção, chegue ao coração de tantas pessoas. Se você também puder nos ajudar financeiramente a manter esse canal, eu tenho certeza que Deus vai te recompensar, com R$1 que seja, mas já é uma ajuda para mantermos essa obra. E não deixe de dar o seu joinha, o seu like, porque o YouTube assim vai entender que esse nosso vídeo tem um conteúdo relevante e vai distribuí-lo a tantas outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. E eu quero te convidar a meditar então a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Outro dia alguém me perguntava: "Padre, por que os evangelhos se repetem tanto ao longo do ano, das semanas?" Porque os trechos evangélicos, os 4 evangelhos, não são tão extensos, né? E nós precisamos distribuir esses textos para as diferentes festas, solenidades e para os dias comuns da nossa meditação. Para as festas marianas, por exemplo, os textos serão quase sempre os mesmos. Aqueles que falam do anúncio, da visita a Isabel, do nascimento de Jesus, do canto do Magníficat, das bodas de Caná. E por quê? Porque são trechos onde a Mãe de Deus está presente, onde a figura de Maria está presente. E se celebramos a sua festa, então são esses textos que nós iremos utilizar. Hoje nós vemos o texto da Anunciação. O anjo que visita Maria e lhe diz: "Alegra-te, porque encontraste graça diante de Deus." E por que Maria encontrou graça diante de Deus, meus irmãos e minhas irmãs? Porque ela era fiel. Nela não havia mancha de pecado. Deus olhava para ela com ternura incomparável. O amor que Deus tem por Maria é incomparável ao amor que Deus tem por nós. Porque em Maria Deus não vê o mal, ela não foi manchada pelo pecado. Em nós, ainda que nos ame, o Senhor enxerga o pecado, o Senhor enxerga o mal. Mas do mesmo modo como o Senhor veio sobre Maria com a sombra do Espírito Santo, o Senhor também pode vir sobre nós com a sombra do Espírito em auxílio da nossa fraqueza. Em Maria, o Espírito veio não em auxílio da sua fraqueza, mas pela virtude que ela possuía em abundância, para fecundar no ventre de Maria o Cristo Salvador. Em nós,
esse Espírito, como eu acabava de dizer, pode vir e nos cobrir com sua sombra. E esse Espírito virá e nos cobrirá com a sua sombra à medida em que nós o clamarmos, quando nós o pedirmos na nossa oração, quando nós o buscarmos de verdade. Esse Espírito que está em nós, esse Espírito que foi colocado em nós no dia do batismo, esse Espírito pode fazer em nós maravilhas imensas, como fez a grande maravilha na vida da Virgem Santíssima. Quantos são os homens e mulheres dos quais nós temos relatos de grandes graças que lhes foram concedidas pela sua busca constante da fé, pela sua perseverança na oração. O Espírito fala por eles, o Espírito age neles, o Espírito cobre a vida deles com a sua sombra e os protege do perigo e do mal. Irmão e irmã, nós temos a mesma possibilidade de experimentarmos na nossa vida aquilo que Maria Santíssima experimentou, a ação profunda, constante do Espírito Santo de Deus, o Espírito que criou todas as coisas, o Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito que pode gerar no nosso coração também nosso Senhor, pode gerar na nossa vida a presença do Cristo, e a nossa vida se torna para os demais presença de Cristo, luz de Cristo, paz de Cristo, misericórdia de Cristo, amor de Cristo. Ora, Maria pergunta ao anjo: como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ou seja, se eu não me deitei com nenhum homem, como é que eu vou engravidar? E aí o anjo lhe diz: o Espírito virá sobre ti. Ora, se eu conheço Jesus, tudo na minha vida se transforma. Mas se eu não conheço, só há um jeito de conhecê-lo: pela ação do Espírito Santo na minha vida. E esse Espírito vai agir na minha vida à medida em que a minha fé for se alicerçando na palavra, nos sacramentos e na oração. Esse Espírito será tudo em mim e eu serei diluído nesse mar das graças de Deus trazidas pelo Espírito Santo. Então hoje, nessa festa mariana, dia de rezar com devoção o Santo Terço, dia de estar na igreja para participar da missa em honra de Nossa Senhora, nesse dia eu quero te suplicar, pedir a Deus a graça de que esse Espírito te cubra com a sua sombra e que esse Espírito molde a sua vida segundo aquilo que é vontade do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.